obrigada por estar de novo com a gente. Hoje a gente está aqui com várias mães deliciosas para falar de um assunto muito legal, que é decoração. Então, eu queria primeiro perguntar para a Cristina, que é dona da Ripopi, loja de móveis. Decoração infantil, né? Ah, que legal. Todos os acessórios que você tem dentro do quarto do bebê, a parte decorativa, a parte prática mesmo para o dia a dia, né? Para você botar em contato com a criança, o enxoval também nós trabalhamos. E como que é para você receber as mães que vão lá pela primeira vez fazer a escolha do quarto do bebê delas? É um momento muito mágico. Cada mãe tem a sua particularidade, né? Sempre com as suas ansiedades, as suas experiências de vida, cada uma tem uma bagagem emocional específica, né? Mas, em geral, os casais vivem um momento, acredito que seja o segundo momento único de cada casal. O primeiro é o preparativo do casamento, né? E tem alguma confusão em relação a isso? Por exemplo, se vai pai, a mãe e a avó para escolher, como que é essa situação? É meio louco, às vezes o pai age... Os pais são mais racionais, as mães são por emoção. Mãe que às vezes quer misturar tudo que ela acha que gostou, a vida inteira quer isso, mas assim, às vezes coisas que não combinam, o pai já, mas não, tem que ser isso. Eu acho que não precisa combinar com o restante da casa, tem que realmente ser o único espaço que ela vai cuidar do bebê e ser um ambiente bem agradável. Ai, que delícia! E aí eu queria saber da doutora Sandra, que é otorrino, quando a gente está montando esse quarto, Sandra, o que as mães têm que se preocupar em relação a alergias respiratórias? É o que eu costumo falar, né? Eu sou o ponto de ponderação, né? Em relação àquele glamour todo que a família está envolvida, né? Então, assim, a criança precisa tem que ter janela, não precisa tanto flu-flu, tem que ter cuidado com o tipo de tecido, porque tudo isso acumula muita poeira e quanto mais dobra você tem, mais você dificulta a limpeza no dia a dia. Agora, eu já ouvi falar de cortina, tapete, como é que é essa questão para os otorrinos? Não, ainda pior. Tá certo que tem todos os tecidos antialérgicos, a gente sabe tudo disso, mas eles acumulam poeira de qualquer maneira, então assim, mesmo fácil de limpar depois. De tecidos mais fáceis, né? E sempre na posição mais vertical, porque assim, tem cortinas também que são na horizontal, então essa posição de horizontalidade você tende a acumular mais poeira. Então, por mais que você tenha higiene no chão, ele é sujo. Então, carpetes em particular. O tapete é uma coisa ruim, mas o carpete é ainda pior. A gente tem que se preocupar com isso antes do bebê nascer ou depois que você tem o seu bebê e sabe que ele é alérgico? Se você tem uma família que é alérgica, como é a família no contexto geral, se eles têm um perfil alérgico ou não, aí tudo já acho que aquela coisa muito eufórica, aquilo já diminui um pouco e você entra mais com a racionalidade, né? Porque senão você vai se complicar tanto com... Né? Que fica mais difícil. Fica mais difícil. Então, agora sim, imagina, se com um filho já muda tudo, imagina dois, né, Marcela? A Marcela é mãe de gêmeos. A gente teve um outro programa aqui, a mãezinha que tem trigêmeos. E hoje a gente trouxe uma mãe de gêmeos aqui. Eu acho que não dá nem muito tempo pra pensar, tem que agir. Tem que agir rápido, né? Nesse comecinho acho que tem que ser tudo... eu falo que tem até essa magia de mãe de primeira viagem, mãe de gêmeos, eu acho que acaba sendo realmente um pouco mais mecânico. Porque esse momento, até da amamentação, mãe, bebê... agora segura outro, agora segura, agora arrota, né? Então... Um tá dormindo, outro acordou. Não é tão mágico assim. Entendi. Mas, enfim, é muito bom. Não tem o que falar, é bom demais. Então, e você também trabalha com decoração de interiores. Essa preocupação que a doutora Sandra falou. Eu montei o quarto dos meninos como eu queria, mas como eu imaginava mesmo. Mas eu acho que tudo que tem ali, vamos dizer, tá a favor deles. Então, assim, eu não tenho muito pano, muito tecido. Tem onde não tem jeito. Tem uma colcha, cortina tem persiana, não tem tecido. Então, o piso é madeira. Mas, ao mesmo tempo, também eu criei algumas coisas para
dar essa sensação de conforto, de aconchego, não deixar um quarto duro, seco, aquela coisa. É porque eu acho que fica sempre esse impasse, não é, Cristina? De você, mas se eu tirar tudo não vai ficar tão aconchegante. Ácaros, bactérias, tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Eu brinco assim que são as cerejas do bolo que fazem a diferença. Que eu acho que dão a personalidade no quarto de cada um, na casa de cada um. Eu sei disso porque tem uma moça aqui que fez a decoração de todos os nossos cenários até agora, que é a Carolina Manjing. Ela fez toda essa decoração bonita que vocês estão vendo até agora, de flores e tudo mais. E também ela pensa como você. Ela fala que qualquer diferença, qualquer detalhe faz a diferença, não é, Carol? Conta pra gente, como que é essa história sua de decoração? E decoração e ser mãe, porque a Carol é mãe de 2 mocinhas. Conta como é essa história sua de ser perfeccionista, correr atrás de fazer uma decoração maravilhosa e ainda cuidar de 2 moças. É um trabalho bem bacana porque assim, eu me sinto muito feliz e muito lisonjeada de poder trabalhar hoje com o que é o meu maior prazer. O que eu fazia como hobby, porque antes eu tinha uma loja, minha formação é teatral. É um prazer decorar para as amigas, minhas amigas chamavam, não sei o que, eu ajudava. E daí no momento virou profissão. Então hoje eu sou extremamente realizada por trabalhar com isso. Nesse trabalho, eu sou muito detalhista, mas o bacana é que eu consigo conciliar, porque apesar dele tomar muito tempo, ele é esporádico, eu consigo fazer meus horários. Então, apesar de ficar tudo desorganizado, assim, minha casa realmente, a minha rotina é bem bagunçada, mas bagunçada como? Com as suas filhas? De horário. Não, minha casa é levemente organizada, mas eu não sou tão detalhista em casa, não consigo, não tenho tempo. Isso é muito importante a gente levantar aqui. A gente está falando com mães, todas maravilhosas, e a maioria aqui é mãe e trabalha. E aí você conciliar o seu trabalho, a sua perfeição, né? Querer ser perfeito em tudo que você faz e ainda ser mãe não é muito simples, né? Hoje a tendência é sempre tudo muito personalizado. Então, tudo que você puder pôr um toque, assim, que faça os olhos da criança brilhar numa festa e dos pais e, sabe, que surpreenda. Cada sanduichinho que você sirva de uma forma diferente. São esses detalhes que fazem a diferença. Às vezes não é o caviar, é a forma como você serve uma empadinha, né? Entendi. Mas é o detalhe, é como você faz para servir. Ah, que legal isso. E você faz decoração também, por exemplo, em maternidade? Faço. Ah, é? E é uma tendência. E como que é a maternidade? Porque se o quarto a gente tem problema com alergia, como é na maternidade então, que é recém-nascido? Na maternidade é o mais clean possível. Geralmente é a porta, né? E assim, você faz um cantinho bonitinho, onde vai ficar a lembrancinha, ou você pode colocar uns docinhos elegantes. Tem que evitar um pouco as flores naturais na maternidade, não é bacana pro... Porque eu acho que o difícil deve ser lidar com a ansiedade da mãe quando quer decorar o quarto da maternidade, né? Porque a mãe geralmente projeta alguma questão dela de infância. Geralmente o primeiro filho, o bebê ainda não pode escolher, né? Então o primeiro ano e a maternidade são os sonhos da mãe. Hoje as maternidades elas estão super humanizadas, né? Então as pessoas vêm e querem fazer festinha dentro. Com o bebê dentro do quarto. Uma mulher que fez cesariana, ela tá com corte, ela tá exposta. E aí você põe muitos comes e muitas coisinhas fofas. Claro, pra mim é incrível, é um barato, eu adoro, minha criatividade, é trabalho, não sei o quê, mas tem que tomar esse cuidado, porque senão fica uma coisa assim muito boa pra receber. As pessoas sentam na cama, trazem crianças, não sei o quê, depois os médicos... E a mãe acabou de fazer uma cirurgia, tem recém-nascido ali do lado, né? Agora, falando em decoração, eu também queria saber da Adriana, que trabalha numa agência de eventos como coordenadora de criação. E aí, é mãe também de um menino de 3 anos, né? 3 anos e meio. E aí ela resolveu fazer decoração com balões. Bom, como eu sei que muita gente do Brasil todo tá vendo, então alguns lugares não é balão, é bexiga, outros papo de anjo, outros como mesmo? Bisnaga. Enfim, são aquelas bexigas, balões coloridos que enfeitam festas de criança, casamento e tudo mais. E como foi você entrar nessa questão de decoração com balões, Adriana? As mulheres, elas, hoje em dia, elas têm uma necessidade de sempre estar se envolvendo com mais coisas, né? A gente nunca está satisfeita, né? A gente trabalha na empresa, é mãe, e depois a gente fica pensando... Aí tem muito tempo livre, ocioso, né? Preciso fazer nada mais, pra fazer. Preciso fazer mais alguma coisa, porque a gente sempre tem a necessidade de estar se satisfazendo, se superando. Isso é uma questão, acho que das mulheres da nossa geração, acho, né? Eu sempre penso
As mulheres da nossa geração são as mulheres completas. Elas cuidam da casa, cuidam do marido, trabalham, têm um filho, cuidam do filho, se realizam na criação e pensam, e agora? Eu preciso de mais alguma coisa. Então, esse ano eu estava realmente buscando algo paralelo, né? Algo que fosse diferente. E, enfim, acabei caindo na questão de decoração com balões. Vi decoração com balões para a festa do meu filho de 3 anos. As festas, as mães, elas, independente da idade dos filhos, elas querem algo especial. Eu falei assim, por que não, né? Então eu procurei curso, fiz curso e aos pouquinhos eu estou conseguindo ativar. O incrível é que as mães te buscam e às vezes você não precisa nem dar sugestão, elas já estão com tudo na cabeça delas. Você não precisa nem criar, elas já vem com a criação pronta. Eu quero o balão cor-de-rosa com bolinhas brancas, eu quero balões perolizados, aí você sai correndo, meu Deus, balões perolizados, busca e elas estão lá, você monta, é tudo do jeito que a mãe quer, porque nós somos assim, né? Então a gente está lidando com pessoas que são muito parecidas conosco, né? Então a gente tem que ter o respeito, né? Dar a dica, olha, por que não assim? Mas é sempre realizando o sonho de quem está te procurando, né? Você não pode. E quando você acha que assim, eu acho que isso vai ficar muito brega, você fala pra mãe? Você dá um toquezinho de leve, mas uma sugestão de mudança. Mas você respeita, porque apesar de talvez não orne do jeito que você quer, mas pra ela tá bacana, né? Ela vai ficar feliz. Agora aqui, finalizando essa conversa, eu queria conversar com a Beatriz, que ela tem um blog que se chama Conversando com a Mãe. Conversa de Mãe. Conversa de Mãe. E ela conversa com mães todos os dias, é isso, Beatriz? A gente troca, uma troca muito interessante. A gente oferece um colo, um ombro para as mães e são vários assuntos, né? Decoração é um deles. Isso, elas pedem sugestão para você ou elas trocam? Como é essa conversa? Tem muito. O nosso trabalho está muito voltado para o sentimento, para o respeito às mães. Então tem todo o assunto a gente tem esse olhar. E falando, por exemplo, de decoração, a gente tem essa preocupação com a expectativa, com o que você às vezes deixa de viver em função desse, eu quero um quarto lindo, quero, né? Então, o que a gente acaba fugindo um pouco e aí o que faz a gente sofrer um pouco, né? Enfim. E aí você tem essas trocas também. Muito. E as mães, assim, falando especificamente de decoração, acho que parte um pouco disso que a gente falou aqui, do sonho, parte do primeiro momento é o encantado, é o encantamento, né? A gente passa do encantamento ao funcional, a real, decoração, exatamente. Aí tem também que permeia um pouquinho a condição financeira, o espaço que tem, então tem de tudo. Várias possibilidades, né? Eu sou mãe de 2. Por que você resolveu montar o blog? Na verdade, a ideia inicial foi da Fabiana Desidério. E ela nos convidou a mim e outra amiga, porque surgiu muito dessa questão da maternidade real. A gente não se identificava com o tudo lindo, tudo muito cor-de-rosa, porque a gente sabe que na hora de amamentar... Nem sempre é assim, cor-de-rosa. A gente vai falar um assunto aqui específico de aleitamento, fiquem atentos, porque vai ser bem interessante. Vamos entrar em detalhes sobre esse assunto que é importantíssimo. Falar do parto, a visita à maternidade, então a gente sabe que a gente tem muito olhar como mãe, né? Como a gente se sente. Tem horas que não quer ver ninguém, então a gente já falou de depressão pós-parto, já falamos de saúde, e aí, voltando, né, à decoração, eu passei, por exemplo, com os dois, por momentos bem distintos, do encantamento ao vida prática, tem que ser funcional, tem que, né? E aí o Conversa surgiu justamente por isso, por esse olhar. A gente achava que as mães precisam dessa atenção também. Tem que ser do coração, eu acho. Eu acho que vindo do coração sempre tá certo, né? Então, eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui hoje. Obrigada, espero contar com vocês nos próximos também. E nos assista no www.agoramãe.com.br.